A nossa conversa agora, para você que nos acompanha em todo o Brasil, obrigado a você que nos acompanha pela nossa Jovem Pan Online e também acompanha toda a programação do nosso portal www.jovempan.com.br, a nossa rede, a grande rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan, as nossas redes sociais, tem tanta coisa para você no nosso portal. Vamos para mais uma entrevista especial, agora com o Mestre Kim, que é o presidente da Liga Nacional de Taekwondo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa modalidade esportiva bacana, mas que vai também contar um pouquinho como é que vive a política, já que claramente uma oposição da Confederação Brasileira de Taekwondo. E o Mestre Kim vai explicar para nós por quê. Existem duas entidades, a Liga Nacional de Taekwondo promove competições de base, tem muita gente filiada a ela, mas num determinado momento, essa garotada, quando cresce e tenta subir na carreira, é obrigada a seguir na confederação, para participar de competições internacionais, para ter reconhecimento, participar, enfim de eventos reconhecidos de forma global. Mestre Kim, mais ou menos isso, né? Então eu queria que o senhor contasse, por favor, o que é a Liga Nacional de Taekwondo. Primeiro, agradeço essa oportunidade. Acredito que a modalidade no Brasil está em ascensão, apesar de 45 anos de introdução. Nossa academia é a primeira academia de taekwondo no Brasil, introduzida pela minha família. E eu tenho um orgulho muito grande, honra de sempre estar divulgando a modalidade. Onde foi a primeira academia? A primeira academia no bairro tradicional da Liberdade. A academia chama Academia Liberdade. Liberdade. Sim. Lá existem muitos japoneses, né? Coreanos. Né? O senhor é coreano? Eu sou da Coreia mesmo. Da Coreia. Da Coreia. De Seul? Coreia do Sul. Coreia do Sul. Eu sou caipira no interior. Muito bom. E aí a sua família veio para o Brasil em que ano? Em 1970. 1970. Seu pai, seu avô? Seria casado com minha irmã. Como eu não tive pai, faleceu muito cedo, então meu cunhado, casado com minha irmã mais velha, é como fosse meu pai. Claro. Então eu estou seguindo o trabalho da família, né? Exatamente. Ele já veio com essa intenção? Isso, o governo da Coreia enviou exatamente para difundir a modalidade no Brasil. Né? Sim. E isso em 1970, exatamente a época, a Coreia era um país que saiu da guerra da Coreia, então um momento difícil economicamente. Então o governo também não tinha verba para apoiar. Então veio com vontade de difundir mesmo como esportista, nada de conhecimento cultural, teve muita dificuldade. Mas graças a Deus estamos com uma prática muito grande. E aí montou uma pequena academia? Ou já Isso, não pequena, agora é uma academia de porte grande, com natação, musculação, né, demais modalidades. E no início tinha quantos alunos? Quando tudo começou? Tudo começou, tinha 20, 30, né, e o grão-mestre de São Mincho, que é o introdutor, não passou de 50 alunos na época, então teve muita dificuldade. Alguns queriam que a modalidade denominasse como Karate coreano, mas como ele veio para difundir Taekwondo, então ele não quis utilizar outro nome, né? Então teve mais dificuldade com isso. E a originalidade tem que ser assim mesmo, né? Mestre de espírito forte tem que seguir o que foi dado lição para ele. Entendi. E aí a coisa começou lá na Liberdade. E depois? Depois difundiu com demais mestres chegando no Brasil pelo convite deste grão-mestre introdutor. Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Espírito Santo e difundindo todo o estado do Brasil. Em 1980, o Taekwondo foi reconhecido como modalidade olímpica através do COI, na Assembleia de Moscou. Em 88 teve primeira exibição da modalidade Olimpíadas em Seul, próprio da Coreia, né? Claro. Então teve uma ascensão muito grande. Mas ainda eu acredito que o Taekwondo não é só lado competição, também lado arte marcial, onde beneficia a formação da cidadania. Isso, acredito, é o segredo da nossa modalidade, que difunde cada vez mais
aqui no Brasil. Quando é que houve, digamos assim, a separação, ou distanciamento, ou esfriamento entre Confederação Brasileira de Taekwondo, que surgiu quando a Confederação Brasileira de Taekwondo? Antes era vinculado à Confederação Brasileira de Pugilismo. De pugilismo. Depois criou um departamento de Taekwondo, isso meados de 80, ano 80. Ano 80. Depois, como a legislação brasileira garante existência apenas uma federação em cada estado e também única confederação que representa o país. Em 93, através da Lei Zico, nós tivemos a oportunidade de também ter representação. Por quê? Um presidente de longo tempo com mandato de reeleição acaba sendo uma gestão acomodada, uma gestão que vira temerária, porque todos ficam realmente obrigados a seguir o trabalho, porque cada estado, o estado de São Paulo é grande, mas o Brasil todo em geral tem estados que é muito carentes, que seguem a direção da confederação sem nenhum questionamento. Então, a mudança era difícil. E o grupo de jovens de vários estados, como em 93 eu era jovem também, e demais jovens mestres brasileiros, nós formamos um grupo para fazer mudança. E dentro da confederação, nós tivemos muita dificuldade. Pelo contrário, nós tivemos punições graves dentro da confederação. Em 90, por exemplo, eu era técnico da seleção nacional. Nós tivemos primeira medalha de ouro pan-americano no Porto Rico, 2 medalhas, quer dizer, pan-americanos. Tivemos um bom resultado com um grupo de jovens, mas a confederação sentiu uma ameaça. Em 93, depois de 3 anos, nós concretizamos a União Brasileira de Taekwondo, beneficiado pela nova lei. Época, o presidente Itamar Franco que sancionou. 1993. Quer dizer, em 93 houve a separação. Sim, senhor. Certo. Em época tivemos muita dificuldade, porque a imposição da confederação era muito grande. E iniciar um trabalho novo realmente não é fácil. E agora, este ano 2015, eu posso dizer que valeu este esforço de vários colegas. Por quê? Nós temos um trabalho que comprova, nós temos em quantidade maior que a Confederação Brasileira de Taekwondo na prática de alunos. Quantos? Nós temos estimativa 183 mil alunos ativos. No Brasil? No Brasil, da nossa entidade. Entendi. Liga Nacional de Taekwondo em 27 entidades estaduais, todos estão bem unidos, inclusive em mês fevereiro, início, nós tivemos Copa América de Taekwondo na cidade de Arujá, tivemos uma participação maciça. Organizada pela Liga Nacional de Taekwondo. E mesmo sem o apoio da Confederação Brasileira? Agora é uma entidade independente. Então, que pode realizar competição internacional? Podemos realizar sim. Nós temos também uma entidade internacional que dá respaldo para a Liga Nacional de Taekwondo. Aliança Mundial de Taekwondo, sede em Texas, nos Estados Unidos. E essa entidade, ela não tem vínculo com aquelas que são, digamos assim, vinculadas, as confederações vinculadas a uma entidade internacional? É uma entidade independente. Lá nos Estados Unidos, para ter uma seletiva para a Olímpica, não é necessariamente tem que estar filiado à entidade oficial. Lá é um trabalho bem aberto, bem democrático. Isso. Quem tem que representar seu país é atleta que tem condição para representar e ganhar a representatividade e ganhar medalha. Independentemente de qual associação ele esteja vinculado. Exatamente, senhor Vanderlei. O que acontece aqui no Brasil não é isso. É realmente o que um dirigente pensa e aquele é praticado e às vezes isso não é idôneo ou às vezes não é correto de escolher para representar toda a nação brasileira. Você deu um número, 183 mil praticantes. Tá. E a confederação tem quanto? Eu acredito que não chega a 100 mil praticantes. A 100 mil praticantes. Esses 183 mil que são vinculados à Liga Nacional de Taekwondo,
Num determinado momento, se tiverem desejo de algo mais alto, precisam se vincular à Confederação Brasileira. Não há dúvida. Está correto? Não há dúvida. E quando é que isso é definido? Por exemplo, em Jogos Pan Rio 2007, o Brasil representou com 8 atletas, sendo 4 masculinos e 4 femininos. E nós tivemos 2 atletas masculinos e uma atleta feminino que representou o Brasil, que surgiu com o trabalho base da Liga Nacional de Taekwondo. Isso comprova que nós temos atletas, formação adequada, investindo desde idade jovem, idade faixa etária escolar. Eu acredito que é muito importante saber que o Brasil tem recursos de atletas jovens que não é revelado ainda, né? Por esse motivo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, senhor Vanderlei, tem Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, onde a Secretaria de Esporte do Estado autoriza que cada entidade corra atrás do patrocínio. E a empresa patrocinadora, com imposto devido de 1% do ICMS, pode designar para esporte. Com isso, a Liga Nacional de Taekwondo, junto com a Federação Paulista de Taekwondo, que é uma das federações mais antigas afiliada ou formada no Brasil, que foi desfiliada devido à questão política. A Federação Paulista de Taekwondo foi desfiliada porque ela apoia a Liga. Exatamente. Então, e foi criada uma nova federação. Em São Paulo, então, nós temos 2. Mais ainda. Esse que é criado em seguida também foi desfiliada porque trabalha junto também em parceria com a Liga Nacional. Agora tem terceira entidade estadual filiada, à Confederação, que é uma minoria, apenas atletas de alto rendimento está participando desta federação. A Confederação e a Federação, estamos falando em São Paulo, então por isso que eu estou citando São Paulo. A Confederação Brasileira e a Federação Paulista de Taekwondo não tem um trabalho de base? A Confederação? Eu acredito que não existe, porque trabalho de base tem que ver em cada estado. E o estado de São Paulo tem? Nós temos, através da Federação Paulista de Taekwondo, que é filiado à Liga Nacional de Taekwondo. E a Federação Paulista, que é filiada à Confederação Brasileira, não faz trabalho de base? Infelizmente, ainda não. Eles têm preocupação maior com alto rendimento, com atletas de elite. Né? Por exemplo, atletas de São Caetano do Sul, atletas de Piracicaba, ou através da Secretaria Municipal. Né? Então, por exemplo, São José dos Campos, eu posso dizer ainda, né, atualmente, melhor atleta que tem potencialidade para a Olimpíadas 2016 no Rio, é nosso atleta, trabalho de base, que é Júlia Vasconcelos, que está viajando muitos eventos pela Confederação, só que surgiu com o nosso trabalho de base. Agora ela já pertence à Confederação? Não há dúvida, está lá porque a oportunidade que ela tem que ser lado de lá em relação a Olimpíadas. Né? Então, no fundo, só para a gente entender ainda melhor, a Liga Nacional de Taekwondo, embora esteja rompida com a Confederação Brasileira, faz o trabalho de formação e entrega o atleta pronto para a Confederação Brasileira. É isso? Isso mesmo, exatamente isso. Mas, senhor Vanderlei, eu considero isso não inferioridade à relação confederação, mas serviço à sociedade. Né? Jovens talentosos têm que ser revelados. E dentro da Liga Nacional, nós somos cientes que a COB reconhece apenas uma entidade nacional de cada modalidade e nós não temos este respaldo com atletas jovens talentosos. A chance de uma, digamos assim, união é nenhuma? Nós tentamos várias vezes. Né? Por exemplo, duas eleições antes, onde nós conseguimos finalizar um mandato de mais de 20 anos de um dirigente na Confederação. Nós aliamos e ganhamos a eleição. Só que preconceito de cada estado era muito grande. Quero dizer, estado de São Paulo, nós temos nossa federação, filiado à Liga Nacional. Mas, outro lado, tem federação filiado à Confederação. E quem vota não é da nossa federação, claro. É da federação opositora, que simplesmente proíbe fazer um trabalho de base, um trabalho mais coerente, investimento da lei PIBA corretamente.
né? Então, tudo isso, eu acredito que nós tivemos uma derrota muito grande e acaba a gente deixando de lado. Por quê? A imposição atrapalhava o crescimento da modalidade, né? Vaidade de alguns dirigentes estaduais filiados à confederação é um dos maiores obstáculos que eu vejo, né? Eu espero que com nova legislação, única reeleição, ajude a mudança. Todos resistem, mas é necessário na área de esporte. As verbas para a Confederação Brasileira, as receitas, vêm de onde? Para a Confederação Brasileira? Através da Lei PIBA e também convênio com o Ministério do Esporte. E parece que está tendo um problema grave na prestação de conta ou mau uso da verba, né, indevida, né? Então parece que está tendo através da Polícia Federal, né, investigações, né? Então inclusive saiu na mídia várias vezes. Tem patrocinador oficial a Confederação Brasileira? Eu acredito que perdeu, que era a Petrobras, que era um apoio muito grande. E não tem mais esse patrocínio. Perdeu e parece que está renegociando. Está renegociando. E, além disso, há receita também com taxas em competições ou não? É muito grande. A anuidade dos atletas, faixas pretas, né? E, por exemplo, para que consiga dar motivação à prática maior, né? Massificar o esporte, faixas coloridas. O senhor sabe que nós temos graduações para chegar a atingir faixa preta, que dura por volta de 4 a 5 anos. Nesse período, nós temos mudança de 10 mudança de faixas. E essa daqui tem que ser bem motivadora, não exploradora. Se o valor tem que ser razoável, exatamente isso é uma tradição que vem com karatê, judô, todas as modalidades de artes marciais. Então a gente respeita, mas não exploração não. Uma criança que surge no bairro carente, às vezes não tem condição de comprar uniforme. Imagina pagar exame de faixa e pagar credenciamento, ainda paga anuidade. Isso é uma coisa absurda. Isso é o que faz a confederação e o que faz a federação ligada à confederação. Isso é uma prática natural que está sendo feita. Está dificultando a massificação da prática do taekwondo. Entendi. E a receita para a Liga Nacional de Taekwondo, qual é? Nós temos balanço todos os anos e balanço não é grande, né? O que nós temos receita e a despesa, nós cobrimos com alguns colaboradores, empresários que estão ligados dentro da modalidade, né? Eu não posso citar empresas, mas eu gostaria de agradecer muito esses colaboradores e nós necessitamos continuidade desse apoio para que o taekwondo brasileiro continue tendo trabalho de base, né? E criando esses atletas para servir o nosso país. Mas há taxas? Taxas é mínima. Nós não temos anuidade. Exame de faixa preta é critério de cada entidade estadual, a entidade nacional, que é a Liga Nacional de Taekwondo, não participa, apenas credencia com valor mínimo, que não tem nem comparação da confederação. Anuidade que todo ano tem que pagar. Na Liga Nacional não existe anuidade, apenas um credenciamento, ele já é faixa preta para sempre. As academias são vinculadas à federação que é ligada à confederação ou são vinculadas à federação que é ligada à Liga Nacional? Eu acredito que em quantidade e proporcionalidade, a Liga Nacional tem muitas mais academias filiadas junto à Liga Nacional e à Confederação. Sim. No Brasil. E aqui no estado de São Paulo, por volta de 70% das academias, núcleos que tem taekwondo, está inserido junto com o trabalho da Liga Nacional de Taekwondo. Entendi. E em São Paulo, 70% você falou? Aqui na capital, quanto tem? Dentro do estado, entre prática da modalidade, 70% da prática está ligado à Liga Nacional. Tem um número de... Número que nós temos por volta de 35 a 40 mil praticantes aqui no estado, junto com a Liga Nacional de Taekwondo. E no Brasil? No Brasil todo, 180, 185, 190. Nós tivemos censo, pesquisa de quantidade. 2 anos atrás, para cá, nós tivemos aumento de 25% a 30% de crescimento. Entendi. E esse quadro todo, mestre Kim,
a Confederação Brasileira aceita, enfim, há um rompimento, mas aceita, a regra do jogo é essa, Sim. Ou existe algum tipo de retaliação? Retaliação tem com certeza, só que a gente não está preocupado com esta retaliação. Que tipo de retaliação? Retaliação, por exemplo, para atleta disputar uma competição internacional, ele tem que estar inserido nível mundial, tem que ter credenciamento de faixa preta, onde a Liga Nacional também faz esse credenciamento. E mais outra coisa, o credenciamento em relação à entidade mundial que controla toda a graduação do taekwondo, a Liga Nacional não tem nem comparação ao pedido, quantidade anual, com a confederação. Eu acredito que a confederação tem 20% de quantidade comparado nos 100%. Quer dizer, a comparação é muito grande. Então, a entidade lá na Coreia que credencia a faixa preta, eles têm um respaldo muito grande conosco. Respaldo, digo, moral. Mas na documentação é confederação. Entendi. E lá na Coreia, que é a meca disso tudo, não é? Sim. Que é o grande centro. Eles sabem que vocês existem. Não há dúvida. Eles sabem e eles querem exatamente vir para o Brasil, inclusive já está marcado para este ano, que não aconteceu outras vezes devido a certa dificuldade que pôs pela confederação. Mas este ano estamos já com data marcada, vinda deles para fazer um curso de instrutor internacional e também examinador internacional. Quer dizer, para graduar um faixa preta a quarto dan, que é mestre, primeiro, segundo, terceiro, nós dizemos instrutores. A partir de quarto, quinto, sexto dan, mestres. Você é? Eu estou na categoria de oitavo dan, que seria grão-mestre. Grão-mestre. Sete, oitavo, nono dan é grão-mestre. Entendi. Então, eles estão vindo para o Brasil para reconhecer alguns que não teve condição financeira para credenciar a categoria internacional. Então, eles vêm para dar anistia para esses mestres que não teve oportunidade. Uma palavra técnica para encerrar. Temos chances de medalhas em 2016 ou iremos apenas participar? Sinceridade, o Brasil vai ter medalha. Né? Por quê? Não causa entidade nacional, mas a vontade dos atletas, dedicação dos atletas, cada um. Por exemplo, nós temos Guilherme Dias, garoto já de trabalho de base, conquistou Pan-Americano, depois na categoria adulto conquistou medalha de ouro. Ano passado, outro Guilherme Fênix, ele é de Piracicaba, município de Piracicaba, teve medalha de ouro no Pan-Americano em México ano passado. Então, dois atletas que é uma promessa do Brasil. Né? Lógico, tem demais que estão dedicando a sua prática. Tanto acontece isso na categoria feminina. Isso, inclusive, o senhor Vanderlei talvez ouviu falar bastante, Diogo Silva, criticando a gestão da confederação. Né? Então, o que acontece? A entidade tem que ouvir também essas críticas, que é construtiva. Mas, em posição de só dirigente, acredito que até quando não vai para frente. Entre atletas da Confederação Brasileira e da Liga Nacional, temos em torno, então, números redondos de 300 mil praticantes no Brasil. Esse número ou é um número diferente? 270, acredito, 280 mil no Brasil. Ativos. Ativos, né? que participam. Sim. Participam, que vão às academias, participam de competições, de todos os níveis. Não há dúvida. Se fosse uma confederação digna... Única não digo porque aí vira monopólio, né? Uma entidade amistosa, digna, que tem objetivo, seria igual aos Estados Unidos. Estados Unidos, o taekwondo é uma prática popular. Por exemplo, um pai gostaria de colocar seu filho numa atividade de arte marcial, disciplinar seu filho, às vezes o país não consegue, o taekwondo. Prova disso é Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, é faixa preta. Na Arkansas, no estado de Arkansas, ele decretou uma semana de taekwondo para homenagear seu mestre. Né? E o agora atual presidente Barack Obama é faixa verde em Washington. Quer dizer, a popularização vem já não só políticos, mas população em geral.
né? Ou que não aconteça aqui no Brasil ainda, mas estamos trabalhando para isso, né? Porque não só taekwondo, demais modalidades de artes marciais, nós sabemos que lado disciplinar é primordial, né? Através da boa formação física, nós queremos bem-estar mentalmente, né? Então, acredito que para os senhores pais que estão ouvindo, né? Faça investimento pequeno, mas seu filho, quando na fase adulta, vai lembrar esse investimento pequeno que fez muito bem na sua vida cotidiana adulta. Foi bom conversar com o senhor, mestre Kim. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, tudo de bom. Muito obrigado. Com o mestre Kim, presidente da Liga Nacional de Taekwondo, fizemos um pouco mais da nossa entrevista especial pela Jovem Pan Online. Até a próxima.